Opa, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, até o momento a gente já tem um servidor contratado aqui na DigitalOcean, que é esse aqui, né? Que a gente já tem um primeiro acesso feito a esse servidor. E a gente vai precisar nesse momento desses endereços de IP aqui, que é o endereço de IP v4 e IPv6, tá bom? A gente já fez o download, o primeiro acesso e a configuração inicial desse servidor usando o PuD, que está aqui, tá bom? E a gente já fez a instalação do WordUps através do PuD, que o WordUps é esse script desse site aqui. Bom, nesse momento eu vou trabalhar com o domínio gerenciando web. Na verdade, eu vou trabalhar com o gabrielwolfert.com.br, que é o meu domínio pessoal. A ideia desse domínio aqui é fazer uma página sobre mim aqui, mas dou tempo para fazer isso, às vezes é curto. E eu tenho esse domínio registrado aqui no registro.br, tá bom? E eu tenho uma conta Cloudflare aqui. Então você precisa ter um domínio até esse momento, né? Se você quiser fazer a migração do seu site, isso é um processo que eu ensino bem passo a passo lá no Gerenciando Web Academy, né? Você pode adquirir um plano lá no Academy, porque tem várias aulas sobre migração muito bem passo a passo. Aqui a ideia é criar um site novo. Então você pode talvez fazer um teste com um site novo, pegando um domínio gratuito no Freenom. Acho que é assim que se escreve. Isso aqui, ó, freenom.com. Aqui você tem domínios gratuitos. Você pode pegar um domínio novo aí, caso você queira testar, usando o Freenom. Aqui você pega domínios.tk, .ml, um monte de extensão, domínio de nível superior e totalmente de graça aí, tá bom? Então veja aí que o Freenom é uma ideia para você fazer testes, pelo menos nesse momento. E depois, quando você estiver preparado para fazer a migração do seu site, você pode fazer a migração. Ou se você quiser começar o seu site do zero, aqui também é uma boa opção, tá bom? Já dessa forma. Bom, eu vou trabalhar com esse domínio aqui, com o gabrielwolfert.com.br. Nele não tem absolutamente nada. Esse domínio está registrado no registro BR e eu tenho uma conta no Cloudflare. Então eu vou dar aqui um adicionar o site. Você pode criar um site novo aí, né? Você pode criar uma conta nova no Cloudflare. Essa conta no Cloudflare você pode ter um, pode ter dois, pode ter 10, pode ter ilimitados sites nela. E eu vou simplesmente adicionar agora o meu domínio, né? No caso aqui você vai usar o Cloudflare para gerenciamento de DNS, gerenciamento de domínio e alguns recursos avançados nível DNS, tá bom? Eu vou usar o gabrielwolfert.com.br aqui, vou adicionar esse site. Se você está criando uma conta nova no Cloudflare, tá? Você vai já precisar adicionar o seu domínio durante o processo de criação de conta, pelo menos até a última conta que eu abri no Cloudflare era assim. Então aqui eu vou dar um adicionar, né? O que ele vai fazer? Vai me pedir um plano, eu vou usar o plano gratuito, tá? Confirme plano. E ele vai fazer a busca de records de DNS. E esses records aqui eu vou apagar todos, porque esses records não me interessam, ok? Apagando todos. E aqui eu vou dar um continue, ok? E vou dar um confirm. Aqui em DNS, quando fiz esse processo, ele vai me informar aqui embaixo os name servers do Cloudflare, que é o bop.ns. Nesse meu caso, isso vai mudar de cada conta aí, tá bom? Então esses aqui são os name servers que eu preciso entrar aqui na parte de DNS do meu domínio. Então eu tenho ele aqui no registro.br, ok? Então se você tiver o seu domínio em outro local, você tem que ver onde é que diz a opção de DNS ou name server, tá? Alterar servidores DNS, name servers, tá? Então tá aqui, ó, eu já tenho isso aqui certo, eu tô usando esses dois que o Cloudflare me forneceu aqui. Como eu sabia que eram esses, eu já fiz isso antes, porque esse aqui é um processo que leva mais ou menos umas 24 horas em algumas situações. Então como eu não queria esperar, eu já fiz essa alteração e aqui já tá tudo certo, tá? Aqui em DNS no Cloudflare, a gente agora vai configurar os nossos records do zero, que a gente vai usar para Mautic e para WordPress, tá? No meu caso, eu vou instalar o WordPress no gabrielwolfert.com.br e Mautic a gente vai usar no subdomínio mautic.gerenciandoweb.gabrielwolfert.com.br, né? Então, vamos clicar aqui no adicionar record. Primeiro record que a gente vai usar é um record do tipo A, tá bom?
Aqui, como esse vai ser a raiz do domínio, vai ser o gabrielwolfert.com.br, vai um arroba. E aqui o IPv4 do servidor. O IPv4 do servidor é esse aqui, tá legal? Aqui eu vou colocar esse IPv4, TTL aqui pode ficar automático. E esse proxy eu vou desabilitar, só vou usar o DNS por enquanto. Esse proxy, essa nuvenzinha, quando ela está laranja, significa que a gente está habilitando todos esses recursos aqui para frente. E isso aqui tudo tem que ser configurado de acordo com o que a gente tem no servidor, de acordo com o que a gente usa, tá? Tem que ter um conhecimento para configurar isso aqui. Então, assim, nesse momento inicial, sempre desabilitado, tá legal? Porque vai facilitar tudo para você. Não vai ter esses recursos aqui causando algum conflito e lhe atrapalhando em configurações que já são um pouco mais avançadas, tá legal? Então, assim, adiciona, né? Aqui eu vou salvar. Ele vai adicionar esse record. Agora, eu preciso fazer esse meu domínio acessível também pelo www. Para isso, eu vou usar um CNAME. E isso aqui tem que estar certo, senão a gente não adiciona o SSL no site depois. Aqui vai www e o target é o gabrielwolfert.com.br, tá? Proxy desativado. Bom, essa aqui é a parte inicial. Isso aqui faz com que o domínio raiz, gabrielwolfert.com.br, já esteja apontando para esse nosso servidor que a gente contratou aqui, tá? Como o WordUps é uma aplicação bem poderosa, ele já configura para nós o IPv6 também, então eu posso fazer o apontamento do IPv6 também, tá bom? Vou copiar aqui o IPv6 e vou vir aqui no DNS, vou adicionar um record do tipo AAAA, né? E vou usar o arroba, né, para dizer que é a raiz do domínio, e vou colocar aqui meu IPv6. Também não vou colocar ele no proxy. Adiciona, salvando e tá aí. Então isso aqui já torna o meu site acessível com www, com IPv4 e com IPv6, tá bom? Então, ainda assim, meu site aqui não vai responder nada, tá? Por quê? Porque ele está apontando para um servidor para o qual ele ainda não foi instalado. A gente vai fazer nesse vídeo somente a configuração de DNS, né? E nos próximos vídeos a gente vai partir para a instalação do WordPress e também para a instalação do Mautic. Então, o que falta? Fazer a instalação, a configuração dos records de DNS para tornar o nosso site acessível também para o subdomínio que a gente vai instalar o Mautic, tá bom? Então, assim, vamos fazer isso agora porque a gente já está mexendo em DNS. Então, mais uma vez, a gente vai vai adicionar um record do tipo A, que dessa vez a gente vai adicionar aqui o subdomínio Mautic, lembrando que a gente vai deixar tudo preparado para rodar tanto WordPress como o Mautic. Então, se você vai usar só o WordPress no domínio principal, tá aqui, ó. É só isso. Se você quer fazer uma instalação do Mautic também, então depois a gente já vai deixar essa parte da configuração preparada. IPv4, mesmo processo, mas dessa vez para o subdomínio Mautic, né? Sem proxy. Agora a gente vai colocar o CNAME também para tornar o Mautic acessível por www. Então vai um CNAME aqui, né? www.mautic, tá bom? E aqui o target é mautic.com.br, tá bom? mautic.gabrielwolfert.com.br, sem proxy, save. E finalmente mais um tipo AAA para o Mautic e para o IPv6 do meu servidor, tá bom? Então, assim, pessoal, essa questão de configuração de DNS, aqui eu vou simplificar. A gente está fazendo uma configuração muito básica, né? Se você quer entender um pouco mais a teoria por trás desses records, acesse o Academy, tá bom? Adquire um plano de assinatura porque você vai ter algumas aulas lá que a gente detalha isso aqui muito mais. Mas, para simplificar, aqui a gente vai ser um pouco mais rápido. A gente já fez aqui a questão de configuração do registro do domínio, que esse aqui foi registrado no registro.br, que é o lugar que você deve registrar todos os seus domínios.br por questões de segurança. A gente também tem no Academy diversas aulas sobre domínios, sobre registradoras, sobre revendas, sobre riscos, enfim, a gente tem um conteúdo muito completo sobre domínios lá no Academy também, que eu recomendaria para você acessar, tá bom?
Então a ideia aqui é realmente fazer essa configuração de uma forma um pouco mais avançada e um pouco mais rápida, para você ir direto ao ponto, ok? Então, mais detalhes, aulas mais aprofundadas, mais explicadas, com mais pingos nos is, lá no Academy, ok? Lá no plano de assinatura do Academy. Bom, até aqui a gente tem o nosso domínio pronto, apontando para o nosso servidor. Aqui a gente está fazendo o apontamento do nosso domínio para o servidor no qual a gente vai fazer as instalações mais para frente. A gente já tem aqui a parte do WordPress pronta, tá? Com o DNS, por enquanto, só usando recursos de DNS do Cloudflare. A gente não vai usar o proxy, não vai usar esses recursos para cá. Até pessoalmente eu também não uso em todos os projetos esses recursos, né? E também com os records prontos aqui para o Mautic. Isso aqui já vai deixar o nosso server, o nosso domínio preparado para usar esse servidor que a gente configurou aqui, que a gente contratou aqui e já fez a configuração inicial dele por aqui, tá legal? Bom, DNS basicamente faz isso, aponta o domínio para o servidor no qual a gente quer usar ele. No caso a gente apontou o IPv4 e o IPv6 daquele domínio e também a questão do www aqui usando esse name. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.